Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe, dizendo: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nessa igreja matriz de Santa Rita de Cássia, querido amigo e amiga que me acompanha pela rede Santa Rita de Comunicação, a rede que toca o coração, ouvintes da Rádio Ativa, graça e paz. Irmãos e irmãs de fé, hoje nós estamos celebrando com muita alegria a festa de Cristo Rei, esta solenidade. E a igreja, sabiamente, ela escolheu fechar o ano litúrgico com esta festa de Cristo Rei, como que querendo dizer a cada um de nós: olha, gente, é ao nosso Rei que devemos ofertar a nossa caminhada de fé, realizada ao longo desse ano litúrgico que está se findando, que vivemos durante esses meses que se passaram. Domingo que vem entra um novo tempo litúrgico, já o ano A, estamos fechando o ano C de Lucas e vamos começar Mateus, o ano A, no primeiro domingo do advento, o novo tempo litúrgico da igreja. Mas essa solenidade de hoje, ela nos deve lembrar uma verdade: Jesus é Rei, é o nosso Rei soberano de tudo. Nossa vida, a minha vida, a sua vida, está em suas mãos. E com a liberdade que Ele nos deu, escolhemos, cada um de nós que aqui está, nesta missa, ou me acompanha pela sua casa, onde quer que esteja, Ele nos dá a liberdade de escolher, de viver como Ele viveu, fazendo aquilo que Ele ensinou quando passou por este mundo. Hoje, o mundo oferece caminhos demais, mas só Jesus, o nosso Rei, nos dá gratuidade, o caminho para a vida eterna. Gratuitamente Ele nos oferece o caminho para a vida eterna, pois só Ele é o caminho, pois só Ele é a verdade, pois só Ele é a vida. Cristo Rei vive e está presente no meio de cada um de nós. Que nós possamos entender isso, que nós temos um Rei, e esse Rei é Jesus, o Senhor e Salvador. Na primeira leitura de Davi, aqui ela apresenta, essa primeira leitura que você ouviu, a unção de Davi como rei das tribos de Israel. Portanto, Davi agora ungido, ele tem a missão de conduzir o povo em obediência ao próprio Deus. Desculpe.
toda a autoridade que foi dada pela unção que Davi recebe, ele agora tem esse cuidado de cuidar das pessoas, de acompanhá-las, de protegê-las pela estrada do caminho de Deus. O reino de Deus, o seu reino, que este profeta, ele veio anunciar, trazer, tornou-se o símbolo da paz, da justiça, que um dia Deus iria instaurar na terra. E assim fez, por meio do seu Filho Jesus, mais tarde. Já na segunda leitura, esse texto aí, ele traz uma breve ação de graças. Primeiramente, um agradecimento. Ele é um hino cristológico, é um belo hino. E esse hino, ele apresenta Cristo como centro de toda a criação e as obras criadas neste mundo. E aí esse texto vai dizer que ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação, e o primogênito dentre os mortos. Foi Jesus que abre as portas do céu para chegarmos à eternidade. Somente após Jesus ressuscitado, morto e ressuscitado, ele abre as portas para que assim possamos chegar ao céu. O nosso destino é o céu. Portanto, este hino, nesta segunda leitura, é um hino de louvor a Cristo vencedor, o qual, com a sua ressurreição, ele realizou, podemos dizer, uma nova e completa criação. Com a sua morte e a sua ressurreição, nos torna todos nós participantes, herdeiros também do céu, quando morrermos. Já o evangelho proposto para a nossa reflexão nesta solenidade, nos mostra aqui esse texto que foi proclamado, esse evangelho, nos mostra as consequências da maldade humana. Jesus é aquele que só fez o bem, passou por essa terra fazendo o que de melhor podia, mas a crueldade humana passando na cabeça desses homens e acima de tudo prejudicando, querendo matá-lo, a maldade ali era tamanha, a crueldade era tamanha, mas estavam ali perseguindo Jesus, mas ele não desistiu do seu compromisso com o Pai, um compromisso que ele cumpriu à risca, sendo fiel ao Pai até os últimos instantes da sua vida. Nesse texto de hoje, percebemos Jesus ali, vivendo os últimos instantes da sua vida, e ali estaria sendo morto. Mas mesmo diante da morte, mesmo diante da cruz, Jesus, ele faz uma última ação misericordiosa. Jesus é misericordioso. Enquanto humano, se deu na cruz e ali, nos últimos suspiros, ele resgatou um dos malfeitores. Jesus ali estava, como vimos no Evangelho, para ser pregado, juntamente com 2 malfeitores. Um zombava de Jesus, dizendo: tu não és o Filho de Deus, tu não tens poder, tu livra-nos daqui, tira-nos daqui, eu quero ver o teu poder. Era aquele homem que queria se livrar da morte, queria um reinado diferente, achava que esperava um reinado como do homem, do poder, da glória, da fama, mas não buscava um reinado de humildade, de simplicidade, de conversão, de salvação.
Já o outro ali estava pregado na cruz, ele olha para o outro malfeitor e interroga: por que ficas falando essas coisas? Você não sabe que esse homem que aqui está, que é Jesus, ele é inocente? Por que que você fica zombando? Por que que você fica desafiando o próprio Jesus? E este que ali estava arrependido, no último instante da morte, onde ia morrer, aquele malfeitor, aquele ladrão, que ali estava para ser crucificado, conhecido como Dimas, ele simplesmente vai pedir assim: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ou seja, Senhor, eu estou arrependido, eu quero chegar ao paraíso, eu quero ir para o céu. Interessante que ele pede para entrar no reino de Deus. O reino é como que um caminho que nos leva até o céu, e nós devemos querer e buscar esse reino de Deus para um dia chegarmos até o céu. E Jesus, olhando para ele, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pede para entrar no reino, que é um caminho para chegar ao céu da conversão. E Jesus responde com misericórdia, dá o perdão, e Jesus coloca esse homem, o primeiro santo no céu, aquele pecador arrependido. E assim Jesus também quer levar cada um de nós ao paraíso, ao céu. Portanto, esse Jesus que estava ali para morrer, ele dá o perdão por amor. Este é o rei, um rei que não quis um trono de ouro, de poder, como tantos reis desse mundo, mas Jesus, ele pega, o seu trono é a cruz para te salvar, para me salvar. A cruz do rei Jesus não é de ouro, como os reis desse mundo têm. A cruz de Jesus é a sua coroa de espinho, porque ele é um rei diferente. É um rei que ali veio dar a vida para nos salvar, pensando nos seus, pensando em você, pensando em mim. O cetro não é de ouro, mas uma cana, uma vara que colocaram na mão de Jesus quando estava para morrer. Esse é o nosso rei, um rei diferente de todos os outros. Ele apresentou-se aos homens sem nenhum aparato. No seu reino, a arma mais poderosa é o amor. A autoridade de Jesus é o seu serviço. Antes de morrer, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. O rei que mostra o serviço, um rei que está do teu lado, um rei que morre na cruz para te salvar. Esse é o nosso rei verdadeiro. O grande para o nosso rei é aquele que serve. O reino de Jesus, nesse reino de Jesus, não há lugar para o ódio, não há lugar para a violência, para operações de guerra. Se concentram apenas no serviço ao próximo. Portanto, uma dessas operações, o próprio Jesus, ele demonstrou na quinta-feira santa, quando lavou os pés numa atitude de humildade, serviço, curvou-se para lavar os pés dos discípulos, inclusive de um traidor. Esse é o nosso rei. Embora o reino de Jesus não seja desse mundo, como ele mesmo disse, o seu reinado não está fora deste mundo. Em outras passagens do próprio Evangelho, Jesus nos assegura: o reino de Deus está entre vós. E essas palavras de Jesus, ela é uma afirmação de que Jesus
é a presença do reino de Deus no meio de nós. O modelo de rei visto pelos homens em nada vai se assemelhar à condição do rei aplicada a Jesus, pois o reinado de Jesus independe de esquemas desse mundo. O seu reinado depende apenas do querer do Pai. É vontade do Pai que o seu filho, ele possa ser esse rei, o rei do amor, o rei do serviço, o rei que veio trazer a salvação para cada um de nós. Não é celebrar a festa de Cristo Rei, não é celebrar um Deus forte, dominador, que impõe aos homens do alto da sua onipotência, e nem assusta com gestos como os reis desse mundo às vezes fazem. Jesus é simples. Celebrar a festa do Cristo Rei é celebrar um Deus que serve, um Deus que acolhe, um Deus que reina num coração de um homem e de uma mulher que vive desarmado, que vive na paz, que vive a experiência do amor. Diante desse Rei, despojado de tudo e pregado na cruz, não nos parece ter outra solução a não ser querer ser membro desse exército do amor de Jesus. Portanto, vamos buscar nesse Rei, Jesus, Senhor e Salvador, o modelo para todos nós. Que a cada domingo você possa estar diante desse Rei Jesus e tê-lo como mestre, Senhor e Salvador da tua vida. O mundo oferece tantos ídolos. Há muita gente que tem muitos ídolos nesse mundo e às vezes não perde um show sequer, porque é ídolo. E cuidado, esse ídolo teu é apenas terreno, mas o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, está sempre contigo em todos os momentos da tua vida. Ele não desiste de você. Até o último suspiro, Ele quer ver você no céu. Como lá desse malfeitor que estava do lado dele, Ele deu a oportunidade de estar no paraíso. E é desejo do Rei Jesus levar você para o céu. E a opção apenas é sua. Você todos no domingo pode ter esse encontro com o Rei Jesus na palavra, na Eucaristia, e você pode levar Ele no teu coração para transformar a tua vida, a tua família, a nossa sociedade e o mundo. Que você possa ter Ele como o Senhor da tua vida, hoje e para todos sempre. Que Jesus seja o centro, o Rei, o Senhor e Salvador da minha, da sua, da nossa vida.